Ele está rodando aqui no meu computador. No Agora seu. foi. Foi. Como comentado, é um livro, né, gente, que a gente está fazendo vários ciclos já de palestra. E durante esse mês de julho nós tivemos, então, a última palestra falou sobre tolerância, né? E hoje nós falaremos sobre sociedade. É um tema, assim, para quem é da área de para quem não é da área de humanas, como eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Mas o Emmanuel, ele vai nos conduzindo e tem muito material interessante na doutrina espírita, então a gente vai fazer uma abordagem, por que será que a gente vive, né, em sociedade? Será que é necessário a gente ficar em sociedade para poder evoluir? Não seria muito mais simples da gente viver com pessoas parecidas com o nosso pensamento, né, com o nosso, enfim, que tivesse mais sintonia, né? Seria mais simples, né? Mas não, a gente não veio aqui para a Terra para viver nessa simplicidade. Eu falo simplicidade no sentido de o objetivo é muito maior do que simplesmente conviver com as pessoas, né? E é isso que o Emmanuel vai nos trazer nesse belo capítulo. Ele começa o capítulo com o seguinte conceito, né? Que a sociedade humana ela pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento, ou seja, de depuração, né? Encontra os reflexos de si mesmo. Então, ele nos convida a refletir por que nós vivemos e por que nós temos muitas culturas diferentes, sociedades que foram formadas de uma maneira completamente diferente, né? E isso tem um sentido, né? Tem um sentido em que, à medida que nós vamos reencarnando, né, que a gente vai vivenciando as experiências terrenas, nós podemos criar débitos, mas o objetivo maior seria, na verdade, sanar aqueles débitos pretéritos, né? Então, de certo modo, eu venho, por exemplo, numa reencarnação atual no Brasil, para algum objetivo. Ou se a gente reencarna num local totalmente inóspito, né? Sei lá, o Alasca, por exemplo, tem um certo sentido nessa ocorrência, a gente vai entender o porquê. Então, como eu falei, né, à medida em que a gente reencarna, né, a gente cresce, se torna adulta, né, alguns têm filhos, outros não, e daí, quando a gente vê a nossa trajetória numa vida, né, na vida atual, que é o que nos está mais próximo, a gente não entende, não é fácil de entender por que a gente veio parar numa certa região do mundo, né? E por que eu estou numa sociedade, inserido numa sociedade que às vezes eu não me sinto acolhida ou não me encaixo, né? Só que quando a gente pensa que, na verdade, são sucessivas reencarnações que nós temos, né? Cada reencarnação, ela é uma oportunidade que a divindade nos dá para a gente depurar o nosso espírito. Depurar do quê? Uma necessidade de aprendizado, né? Então, nós planejamos, cada reencarnação, podemos ter a oportunidade, na maioria das vezes, de fazer um planejamento reencarnatório e falar, olha, acho que está na hora da Patrícia desenvolver melhor a caridade.
ou está na hora da Patrícia resolver a questão da resignação dela. Então, ao invés dela reencarnar no Brasil, que é um país um pouco mais libertário, entre aspas, seria interessante ela reencarnar, por exemplo, na Índia, onde tem uma divisão de castas, né, muito bem estabelecida e que aquela população, ela nasce com aquela condição e ela aceita aquela condição. Então, a resignação para um indiano, ela é uma coisa natural, né? Se ele nasce numa casta não muito, numa condição social não muito rica, favorecida, ele entende que isso realmente é o karma dele. A gente que está no Ocidente é um pouquinho mais difícil da gente considerar essas pautas, né? Então, e o que rege, né, tudo isso daqui? É a lei de ação e reação. Então, o que eu fiz nessa reencarnação aqui, na próxima, eu tento depurar ela, eu tento melhorar. Qual aspecto da vida terrena eu posso depurar o meu espírito? Né? Porque a gente precisa viver para o espírito e não para a matéria. Né? É muito difícil, às vezes, a gente pensar nisso. Então, tudo isso é regido pela lei de ação e reação. Né? Então, o que eu fiz numa vida passada, ou em várias vidas passadas, que eu não consigo melhorar, que eu não consigo depurar no meu espírito, eu vou ter mais oportunidade, né? A divindade, ela é muito sábia e muito amorosa conosco. Então, nós colhemos os resultados da nossa conduta e basta, às vezes, é preciso começar o trabalho para regenerar atitudes e purificar os sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Então, seja em qualquer classe social que nós estejamos inseridos, seja na pobreza, porque eu preciso depurar algum materialismo que ficou um pouco mais enraizado no meu espírito, um sentimento de posse. Numa futura reencarnação, eu terei que talvez melhorar essa questão no meu sentimento, né? Nas minhas atitudes. Então, em qualquer classe social, nós temos essa oportunidade para que essa depuração, essa purificação aconteça. E daí é o que a gente estava comentando, né? O que faz eu reencarnar, por exemplo, num país latino-americano, né? Ou no país da Europa, né? Então, o que o Emmanuel nos fala nesse capítulo? O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Então, eu vou reencarnar em alguma determinada cultura, determinada sociedade, que sim, que eu tenho alguma afinidade racial, mas também que eu aprenda com o diferente. Né? Então, isso não quer dizer que eu vá reencarnar numa cidade, num país, que todos pensam iguais. Isso é impossível, né, de acontecer. Então, por que que a lei divina, né, nos oportuniza isso? Né? Se a gente tivesse que reencarnar em locais em que todos éramos iguais e nós
nós não tenhamos nenhuma divergência, né, seja ela política, econômica, ideológica, não tem nada acrescentado à minha vida espiritual. A gente aprende muito com o diferente. Né? Isso a gente vê no nosso casamento, né? Para aqueles que são casados ou que namoram, enfim, que constituem família, né? Então, é claro que todos nós pensamos de uma maneira diferente, mas que de uma certa forma temos afinidades. Afinidades do quê? De algum tipo de experiência que é necessário aquele grupo de espíritos passar. Né? Então, como foi comentado, se há necessidade de eu trabalhar essa resignação em mim, então eu posso nascer num país do continente africano, por exemplo, em que nós temos várias problemáticas tribais, de saúde, sociais, enfim. E o exemplo que foi dado também foi da Índia, né? Que como existe aquela divisão entre castas, o indiano ele já é dele ser resignado, né? Então você imagina, se eu numa encarnação anterior eu pulei de paraquedas num país totalmente libertário e depois eu vou para uma Índia. É claro que nós temos o esquecimento do passado, mas o nosso espírito ele não muda, né? O espírito é o mesmo. Né? Então, se eu tenho uma dificuldade de me resignar, por qualquer que for o motivo, eu vou ter dificuldades para viver num país de castas e etc. E daí, no Livro dos Espíritos, na questão 257, olha o que os espíritos instruíram, né, o Kardec, quando eles responderam à questão. Interrogamos aos milhares de espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, ou seja, na vida espiritual, né? Para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. Notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Que o sofrimento da pessoa, seja ela rica, pobre, negra, asiática, branca, enfim, índio, seja qual for o tipo de sofrimento espiritual ou existencial que essa pessoa tenha, né, isso está relacionado com as vidas passadas, né, com aquilo que nós desenvolvemos, né, lei de ação e reação. Então, eu colho hoje o que eu plantei numa vida anterior, certo? E na questão 766, ainda no Livro dos Espíritos, o que o Kardec perguntou, então, para eles? A vida social está na natureza? Olha o que eles respondem. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, olha que interessante, né? Ele falou o seguinte, que a gente não nasceu para ficar isolado, né? E o aparato da linguagem, ela foi extremamente importante para que houvesse, então, uma facilidade de comunicação, claro, né, entre os humanos, e que essa comunicação, ela é essencial para o nosso entendimento
como espíritos, como seres humanos vivendo uma vida num curto período de tempo, em comparação à nossa eternidade, né? E na questão 767 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o seguinte: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Insulamento, ele quer dizer isolamento, né? Sem dúvida, pois porque por instinto os homens buscam a sociedade, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, como foi falado, as comunidades, as cidades, os países foram formados e, claro, com a ajuda da espiritualidade maior, isso não foi aleatório, né? A espiritualidade maior tem esse papel também de nos conduzir os espíritos que estão aqui no planeta Terra, para que houvesse esse aprendizado mútuo. Então, o bom, ele precisa vir juntamente com o mal, né? Para o bom ser um modelo para o mal, né? E o mal, de uma certa forma, aquele espírito que ainda está enraizado muito na matéria, né? Se relacionando com atitudes e pensamentos ruins, ele de uma certa maneira também ele utiliza, né, os bons para saber se realmente a gente é bom, né? Porque é muito fácil ser caridoso quando tudo está bem conosco, quando a gente não há sofrimento na nossa vida. Agora, será que a gente realmente pratica a caridade, e não falo a caridade puramente material, mas será que a gente continua a ser caridoso mesmo quando a gente está sofrendo? E na questão 768 do Livro dos Espíritos, o Kardec ainda pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Né? Então, o que ele está perguntando? Né? Ele fica ali naquela comunidade, naquele país, porque é um desejo pessoal dele ou tem algum objetivo maior, né, nisso? E daí os espíritos benfeitores respondem: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso possível, ou seja, isolado isso não é possível, por não dispor de todas as faculdades. Ou seja, então é no diferente que a gente também verte aquele nosso sentimento, aquela nossa vontade de depurar o nosso espírito, né? De pegar aquilo que está ruim de nós, dentro de nós, nos nossos corações, nos nossos sentimentos, e transmutar isso, transformar. Então, é esse o principal objetivo que a gente que a gente vive em sociedade. Primeiro é a transformação individual e necessariamente a transformação coletiva, né? É isso que os espíritos estão querendo dizer também. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Então, o homem isolado, o que ele vai aprender? Né? O que ele vai contribuir para uma outra pessoa? Porque não tem. Todos nós, independente do que a gente faz,
se é uma profissão mais intelectual, ou se é uma profissão mais mecânica, né? Independente de onde a gente está, ou se a gente é dona de casa, né? Então, independente da nossa inserção na sociedade, a gente sempre tem o que contribuir para o outro. Seja com uma palavra, seja escutando uma pessoa que está passando por algum tipo de sofrimento, seja doando alguma coisa material, porque a caridade material, ela também, né, é considerada uma caridade. Então, a gente sempre tem como contribuir, né? Basta a gente se livrar de algumas máscaras que nós vamos colocando durante a nossa existência, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, que são as grandes chagas, né, das nossas vidas, pretéritas e atuais. Daí, voltando ao livro Pensamento e Vida, o que o Emmanuel continua a nos ensinar? Ele fala o seguinte: as pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muita vez de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Então, olha que legal, a gente nasce no país X, Y, Z, sempre no intuito, e numa família também X, Y, Z, no intuito de autoeducação, né? Então, a nossa existência, as nossas existências, na verdade, elas são autoeducativas. Nós viemos para o planeta Terra para a gente ser testado. Aqui é a prova, né? Que pode ser uma expiação, mas estamos num ambiente de provas, né? Então, será que nós estudamos direito, né, para essa prova aqui? É claro, nós estamos todos os dias nós estamos sendo provados, e tem dia que a gente tira uma nota ruim, tem dia que a gente ganha uma estrelinha, né? Então, e essa que é a beleza da vida também, né? A gente um dia a gente se vê ali no chão com uma tristeza, um desânimo, uma falta de perspectiva de continuar no trabalho, ou dentro de casa com muitos problemas familiares, ou com uma doença que dói, o físico, ou uma doença que dói na alma. Mas outros dias você encontra com outras pessoas e você tem aquela conversa durante aquele cafezinho legal, você escuta aquela música e lembra de uma ocasião que você passou com outra pessoa. Então, olha que riqueza, olha como que Deus é bom e nos dá essa oportunidade de, mesmo não estando um dia bom, mas quantos dias bons nós temos? Quantos dias que nós vertemos aquela dor em acolhimento e em cura, né? Isso também faz parte da nossa vida, né? A gente saber que estamos aqui, nós brasileiros, alguns estão fora do Acre, né? Acredito que a maioria esteja aqui no Acre, né? Então, essa dinâmica, ela é muito interessante da gente pensar, né? E o objetivo clássico é a gente se autoeducar. Então, todos nós somos alunos.
E o Emmanuel continua: sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra, em que se lhes situava o degrau evolutivo. Então ele comenta agora algumas sociedades que eu entendo que a questão de escravizar, ela não seja só relacionada aos africanos, né? Mas ele queria dizer também a escravização de etnias, né? Muitas etnias, minorias também, né? Que foram, enfim, massacradas, como os índios também, né? E várias outras etnias que até hoje em dia são perseguidas. Né? Então, o que ele comenta dessas sociedades, né? São hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra. Então, nós estamos num mundo que, desde do seu início, houveram guerras, sejam elas por religiões distintas, ideologias distintas, enfim, culturas distintas, né? E sempre vai haver. Mas há um preço a se pagar por isso, né? Então, e a gente sabe muito bem disso, nós vivemos, né, um dos últimos países a se libertar da escravidão, né? Então, por que aconteceu isso, né, no Brasil? A gente vai poder saber um pouquinho a partir desse slide, tá? Nesse livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, existe uma parte desse livro que é um diálogo entre Jesus e Ismael. Ismael é o espírito superior, era um diálogo bem poderoso, digamos assim. Né? Então, Ismael é o espírito superior que era encarregado de cuidar do Brasil. Né? Então, e Jesus do nosso planeta. Então, era uma conversa entre governadores das galáxias, né? Das estrelas, digamos assim. E isso nos faz acalenta o nosso coração, saber o quê? Que a espiritualidade maior, claro que ela está junto de nós. Nós nunca fomos desamparados. Então, houve um planejamento para o Brasil, assim como houve planejamento para muitos outros países, né? E daí o Ismael estava muito preocupado com o desenrolar da história do Brasil, porque ele estava vendo as coisas acontecer aqui, aí ele só fazia assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse país, gente? E daí Jesus, numa maneira de querer acalentar, né, o coração do Ismael, e também de não desanimar ele fala o seguinte para Ismael. Então, aqui é Jesus falando, hein? Aquele diálogo dos poderosos. Havia eu determinado que a terra do Cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, para que essa operação fosse efetivada sem atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras, sem violências de qualquer natureza. A colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos, no capítulo das minhas amorosas determinações. Então, o objetivo, na verdade, da vinda, né, não dos escravos, né, mas dos povos africanos, seria justamente para auxiliar a construção do Brasil, né? Uma construção que não uma construção somente física,
né? Mas uma construção de ideias, né? Porém, isso não aconteceu do jeito nem que Ismael gostaria, né? E nem que Jesus gostaria. Então, a espiritualidade, ela dá essa oportunidade, através do livre-arbítrio, que a gente faça o que a gente bem entender com a nossa liberdade de escolhas, né? E daí continua Jesus. O homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente, desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos. Procura eximir seus trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto dos climas considerados perniciosos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que eles utilizaram os europeus, né, os portugueses, eles utilizaram, então, os negros como força de trabalho braçal, né? Eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos em face da grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instruído por Deus para reger a vida de todas as criaturas. Então, eles tiveram uma escolha, né? Eles poderiam se abster dessa violência, né, que foi conduzida aqui no país e em outros também, mas eles escolheram um outro caminho, que a gente já conhece. Na sua sede nociva de gozo, os homens brancos ainda não perceberam que a evolução se processa pela prática do bem, e que todo o determinismo de nosso Pai deve assinalar-se pelo amai o próximo como a vós mesmos. Então, naquela sede, naquela ganância de ter ouro, produtos agrícolas, né, esqueceu-se da construção de uma nação, né, de uma nação pautada pelas leis do bem. E daí, olha o que o Livro dos Espíritos, na questão 793, traz para a gente. Que somente a gente considera uma sociedade mais civilizada aquela que exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho, que os rápidos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, que exista, então, uma bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas entre as nações, menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre o amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas. Então, isso é o quê? Isso é o caminho do bem, isso é o caminho que Jesus, que Ismael e tantos outros espíritos que estão, né, que são Cristos, né, e que estão nos auxiliando invisivelmente, é isso que eles planejaram. Né? Então, de acordo com a nossa liberdade, nós desviamos um pouco desse caminho. E ainda, Jesus nos fala, ainda no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Sobre os seus ombros flagelados, carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil. Então, aqui eles ainda está falando dos escravos, né? E do manancial de humildade de seus corações resignados e tristes nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão. Né? Então, a gente nasceu envolto dessa desigualdade, né? A nossa nação nasceu
a partir de muita violência, muita desigualdade e que perdura até hoje. Né? Então, de uma certa forma, isso é para que isso acontece, né? Para que nós sejamos mais solidários com o próximo, para que eu possa olhar uma outra pessoa e falar, cara, olha o que ela passou, né? Ela está sendo perseguida pela cor dela, né? Ou pela condição social dela, né? E eu não. Né? Então, a gente desenvolver essa empatia. O povo brasileiro é um povo mais empático, se a gente comparar, por exemplo, com outras nações, né? Porque houve muito sofrimento aqui nessa terra, né? Então, claro, isso não é 100% dos brasileiros que pensam dessa maneira, mas toda essa história, nossa, ela nos impacta nesse sentido, né, de desenvolver, que nós possamos desenvolver a caridade com o outro, né, a nossa empatia, né, a nossa benevolência com esses povos que sofreram, não só no nosso país, como também em outros. E eu finalizo a palestra de hoje com a frase do Emmanuel no livro Pensamento e Vida, né? Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida em obediência aos ditames da evolução. Então, as nações, né, a sociedade humana, ela é uma grande prova que nós, né, uma grande oportunidade de purificação do nosso espírito. É aqui que, em contato com o outro, né, posso verificar o quão violento eu posso ser, né, ou o quanto amoroso eu posso ser. Né? Então, essa necessidade de experiências, né, tudo isso acontece, então, para a gente depurar o nosso espírito. E assim eu termino a palestra de hoje, e eu gostaria de chamar a Jailce, que vai fazer a nossa meditação guiada, e todos os nossos colegas passistas poderão, então, já ficar de prontidão para a realização do nosso passe. Boa noite. Boa noite, Jailce. Obrigada. Vamos aquietando o nosso coração, respirando fundo, melhorando nossa energia. Respira fundo, bem gostoso, bem devagar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Imagine-se deitado em verdes pastos, numa relva verdinha, sob os cuidados do nosso amado Mestre Jesus. Feche os olhos, respire fundo, com a certeza
quem está cuidando de você nunca dorme, nunca culpa, apenas te ama. Deitado aí, onde você está, você sente a presença dos nossos amados irmãos de proteção, como soldados enviados por Deus. Deixe-se sentir a brisa além da noite fria. Observe o céu cheinho de estrelas brilhantes. E cada uma delas carrega uma energia dentro que se reflete em você. Forma uma cascata refletida e brilhante em cima de você. Só observa. É para te proteger. Respira fundo e sente. Deixe-se alimentar dessa luz pura de amor. Apenas sinta a energia que vem do alto. Você se sente mais leve, mais livre, mais confiante. Respira fundo e sente essa calma. Essa calma da certeza de que Mestre Jesus está ao seu lado. Repita comigo em pensamento. Eu sou luz. Eu faço parte de toda essa energia. Deus é meu guia e protetor. Eu sinto o amor de Deus em mim. Me perdoe. Sinto muito. Te amo. Sou grata. Relaxa. Deixa a gratidão fazer parte de você. Relaxe os ombros. Tenha calma. Deixe a gratidão fazer parte de você. Assim como a luz que veio das estrelas. Vai respirando fundo, devagar. Relaxe, acalme seu coração. Criador de tudo que é. Eu me permito ser feliz. Está feito. Está feito. Está feito. Gratidão, meus irmãos. Obrigada, Jailce. Agradecemos a oportunidade, a presença de todos, aos trabalhadores dessa casa, a presença de todos os ouvintes e desejamos uma ótima noite de sono a todos. Gratidão.